Olá, galerinha. Voltando aí para concluir nossa aula sobre os conceitos básicos de estatística, né? Hoje a gente vai falar sobre outras medidas, entre elas, né, as medidas que podem servir como análise de tendência central para uma determinada variável. Então, suponha que você tem um conjunto. Nesse conjunto você tem M objetos, né? E esse objeto tem um atributo lá, X, por exemplo, né? E aí suponha que você mediu esse atributo para cada um desses M objetos, aí você teve, né, X1, X2, Xm, é o valor desses atributos. E aí suponha que você pegou essas medidas e colocou em ordem, né? Você ordenou, né, os valores X1, Xm, nem em sequência não decrescente, tá bom? E aí a gente pode estabelecer uma das medidas que é mais famosa assim para cálculos estatísticos é a média, né? A média não é novidade para nenhum. A anotação que se usa é uma barrinha em cima. Então toda vez que você pega uma barrinha x com uma barrinha em cima, você está falando da média da variável x. Então, o que você faz é somar todos os valores e dividir pelo número de valores que você tem. Então, no caso, são m valores, x1, x2, xm, você somou tudo e divide por m. Vocês estão acostumados a fazer isso, ou pelo menos deveria, na nota, né? Quando você vai calcular a média das notas que você tem numa disciplina. Então, eu suponho que você fez uma média, você na sua disciplina tem 5 provas. Você avalia 5 provas, soma tudo, depois divide por 5, e aí você tem a média. A gente está acostumado a falar em média, e tem a média aritmética e tem a média geométrica. E aí essa aí que você tem na tela é a média aritmética. Tá bom? Para todos os fins, é a média que a gente usa essa daí. A média aritmética. A média geométrica, ela... Eu não sei, assim, não é que ela não tenha utilidade, mas assim, a média que é usada de fato nos cálculos estatísticos são a média aritmética, né? Mas a média geométrica ela é presente também, né, em alguns momentos quando você tem um peso para cada uma das variáveis. Então, quando uma variável ela tem uma possibilidade maior de ocorrência do que outro, né, um valor tem uma possibilidade maior de ocorrência, então a gente entende que aquele valor ele é mais ponderado, ele tem um peso maior, né? Isso acontece também em notas em médias escolares, onde o professor atribui mais peso para uma coisa ou para outra, né? Para uma nota ou para outra. Bom, nenhuma novidade, né? Qual é a interpretação que a gente pode ter da medida média, né? Então, o aluno tirou notas, sei lá, 6, 8 e 10. Quando você faz a média aí, você soma 6 com 10 com 8, divide por 3, aí você vai estar média 8. Isso seria como fosse uma estimativa para dizer assim, ó, o aluno pode-se dizer, que pode-se entender que ele é um aluno que ele vem tirando 8 em todas. Né? Como fosse um aluno nota 8. É como fosse uma tentativa de padronizar o comportamento daquele aluno. Né? Acho que vocês têm uma noção clara do que significa a média. Tá ok? Uma outra medida que se usa também é a mediana. Tá bom? A mediana, veja que no cálculo da média eu não usei os valores ordenados. Eu usei, tanto faz você pegar eles ordenados ou não. O importante é que você vai somar e depois dividir pelo número de valores. Já a mediana, aí você vai lidar com os números ordenados. Então, se ordena em ordem não decrescente. E aí, se você tiver uma quantidade de números, uma quantidade de valores, né, que seja ímpar, vamos supor 7, então a mediana é o valor que está no meio. Então, o que significa estar no meio? Você vai pegar o índice que está no meio. Então, se você olhar assim, pensa no 7, são 7 elementos.
o elemento de índice 3, né, ele estaria no meio. Por quê? Né? De índice 7, de índice 4, na verdade, 4. Né? O elemento que está na quarta posição tem 3 à sua frente e tem 3 atrás dele. Então esse cara é o do meio. Então, se você calcula esse índice aí, né, você vai pegar o M, vai, né, a maneira é resolvendo essa equaçãozinha aí. Você faz M igual a 2R mais 1 e descobre qual é o valor de R. Né? Descobrindo o valor de R, você vai, o índice de XR mais 1 é que é o valor do meio. Tá ok? Mas, professor, e se for par? Aí, se for par, aí você vai fazer o seguinte, por exemplo, suponha que você tem 8 elementos. Então, quem é que está no meio? Né? No meio não tem ninguém no meio. Então, o que você vai fazer é criar mais ou menos o cara do meio. Então, você vai pegar o índice, o elemento que tem índice 4, o quarto, vai pegar o quinto, soma os dois e divide por 2. Aí, o valor que você obtém é a mediana, seria o valor que está no meio. Ou seja, a mediana ela pode pertencer ao conjunto e pode não pertencer ao conjunto. Né? Tá claro isso aí? Tá bom? Essa medida ela serve para estabelecer assim, uma espécie de chance, né? Uma espécie de probabilidade. Ela diz o seguinte: olha, eu sou o cara que tem 50% de chance de acontecer. Né? Eu divido o divisor de água. Né? Tem 50% de chance de acontecer acima de mim e 50% de acontecer o que está abaixo de mim. De mim eu falo da média. Da mediana, por favor. Tá ok? Uma outra medida que existe dentro da estatística é a medida de dispersão. Eu usaria outro nome, né? Mas a palavra é isso aí. Eu gosto mais assim, medida de espalhamento. Né? Isso me diz o quanto meus elementos eles estão espalhados. Mas entenda, esse espalhamento não fala sobre a posição dos objetos. Ele fala sobre as chances de se obter esses objetos, as probabilidades, tá bom? Então, uma medida que faz essa estimativa a gente chama de variância, tá? Então, a maneira de definir a variância é essa daí. Você precisa da média, veja que ela aparece aí como x barra. Aí você vai fazer o seguinte: para cada elemento, x1, xm, você vai subtrair a média. Você pega o x1 menos a média, eleva ao quadrado. x2 menos a média, eleva ao quadrado. Até chegar no xm menos a média, eleva ao quadrado. Tá bom? Aí você soma todos esses valores e divide por m. O que isso mediu para você? O que isso o que é a interpretação que você tem dessa medida? Né? Veja só, a média ela estabelece qual seria o comportamento padrão. Né? Mas a média ela é tida como uma medida que ela pode expressar um comportamento falso, um comportamento muito falso. Então, por exemplo, eu já tive um aluno que ele tirou, né, nota 10 na primeira prova, aí depois ele tirou nota 6, 10, 10. Vamos supor assim, eu estou pensando aqui num caso que não cabe. Mas vamos supor que o cara tirou 10, depois ele tirou um 8 e depois ele tirou um 6. Ele veio descendo. Tá certo? Quando você for calcular a média desse cara, você vai dizer assim: o cara tem média 8. Deve ter média 8. Tá certo? Aí se você vai calcular a variância, né? Aí você vai obter um valor lá. Daqui a pouco eu vou, não tem como calcular aqui de cabeça, mas façam aí, dê uma pausazinha e façam aí o que seria essa variância. Mas quando você vamos comparar com outro aluno, aí o outro aluno tirou 8,5
8, 7,5. Qual é a média desse segundo aluno? Se você fizer aí na ponta do lápis, a média dele é 8 também. É 8 também, tá certo? E aí você calcular a variância desse aluno, né? A palavra melhor para a variância, eu acho que seria assim, qual é a oscilação que esse aluno tem em torno da média. Então, quando a gente, por exemplo, você tem uma medida estatística que analisa o comportamento e você vai por exemplo, eu tinha um classificador que eu media o comportamento dele 100 vezes. Então, nesses 100 vezes, eu pegava o valor da taxa de acerto dessas 100 vezes e dizia, olha, a média, como é que eu calculo a média? Eu pego as 100 medidas e divido por 100, tá aqui a média. Só que uma medida que tem que vir junto com a média sozinha, ela não diz muita coisa, né? Ela pode ter um comportamento assim falso, uma medida falsa. E aí você traz junto uma outra medida que é essa variância aí. Essa variância diz assim, olha, a média foi tanto, vamos supor 80%. E a oscilação, a variância foi de 1%. Aí quer dizer, em alguns momentos ele teve em 81, em alguns momentos ele teve 79. Mas ele ficou, a maior parte do tempo, aqui dentro dessa oscilação. Acho que vocês já ouviram falar dessa, quando vê as pesquisas, né, de eleitorais, né? O candidato tem tantos por cento de chance, né, tantos, né, de aprovação. Aí tá a faixa de erro tá para 2 pontos a mais, 2 pontos a menos. Essa é a variância da medida que ele está. Aquele 80, aquele valor que ele dá é a média. E esse 2 para cima, 2 para baixo é a variância. Tá bom? Eu acho que. E aí, assim, quando é que essa medida é boa, quando é que essa medida é ruim? Quando você tem uma variância muito alta, por exemplo, o aluno que fez 10, 6 e 10, 8 e 6, ele teve uma oscilação muito grande. Já o aluno que teve a média 8,5, 8, 7,5, ele oscilou bem menos. A oscilação dele é meio ponto. Tá certo? E aí, em cima dessa variância, eu nem sei. Agora aqui eu vou ficar devendo a vocês. Vem o desvio padrão. E o que vem a ser o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Veja que o que está aí dentro dessa raiz quadrada é justamente a variância. Então a gente poderia dizer assim, olha, desvio padrão e variância é a mesma coisa. Pelo menos para mim, eu acho assim, qual é a vantagem que eu tenho quando eu calculo a raiz quadrada? O número que você tem nessa variância, ele pode dar valores muito grandes. E quando você calcula a raiz quadrada, você fica com esse número pequenininho, e aí, sendo pequenininho, é mais fácil de você interpretar. É como se fosse somente uma mudança na escala. Eu diminuí a escala para poder, em vez de lidar com números muito grandes, que para mim é difícil de interpretar, eu vou lidar aqui com números pequenininhos, que é mais fácil de eu tentar entender. Show? Então, corrija aí o que eu falei antes. Quando você calcula a média, uma medida que tem que ver junto com ela não é a variância. O que se faz em geral é o desvio padrão. Tá bom? O desvio padrão, ele mede a oscilação dos valores que você está medindo em torno da média. A média é como se fosse o comportamento padrão, e aí você está medindo a oscilação que há em torno desse daí. Considera-se, para todos os efeitos, bom quando a oscilação é bem pequena. Então, você teve uma taxa de acerto de 50% e a oscilação foi de 1 ponto só, 1 ponto ou 2 pontos. Aí é bacana, né? A sua média foi uma média 8, mas você oscilou muito. Oscilação de 5 pontos. Quer dizer que em algum momento você teve uma nota 13 e em outro momento você teve a nota 3. Tá certo? Então, óbvio que não tem nota 13, né? Mas, por favor, me dê a permissão aí para esse exemplo. Show? Uma outra medida que existe é a medida de associação. Isso, a própria palavra já diz, né? Mede o quanto uma variável está associada com a outra. Então, naquela análise de agrupamento que nós vamos ter que fazer depois, essa é a medida que fala se há um agrupamento ou não. Então, veja,
só faz sentido falar em medida de associação você pensar em dois atributos. Então, suponha que x é um atributo, y é outro atributo, e você foi lá e mediu, né? Para o atributo x eu fiz m medidas, para o atributo y eu fiz também m medidas, tá ok? E aí você pode estabelecer qual é a associação. Veja que a palavra poderia ser outra também, mas eu vou cada coisa a seu tempo. A palavra que se usa para nesse caso chama-se covariância. Né? A covariância entre x e y. Como é que isso é medido? Você vai fazer é mais ou menos parecido com a variância. Você vai pegar o x, cada medida do atributo x, né, x1, x2, xm, faz ele menos a média. Cada atributo da variável y, você faz isso menos a média. Então, você vai fazer x1 menos a média, y1 menos a média, multiplica. x2 menos a média, y2 menos a média, multiplica. x3 menos a média, y3 menos a média, multiplica. E vai fazer isso tudo. Quando você tiver feito esses m produtos, soma tudo e divide por m. Tá ok? E aí você tem a covariância entre as variáveis x e y. Veja, talvez a palavra mais bacana fosse correlação. Correlação. E o que isso mede? Isso mede se uma variável influi na outra. Tá certo? É uma maneira de dizer, olha, você, no caso das flores, será que a largura da pétala não influi no comprimento da pétala? Ou seja, se uma pétala for larga, o comprimento dela também não vai ser maior? Provavelmente sim, né? Porque não tem como ela crescer só para o lado. Então, se ela cresceu para o lado, ela cresce também no comprimento. Tá certo? Então, quando você fizer a correlação entre a medida da largura com a medida do comprimento, você vai ter essa covariância aí, né, um valor, que valor? Né? Então, entende-se que a independência, não há relação entre uma e a outra. Você vai encontrar um valor zero, ou próximo de zero. Quanto mais próximo de zero, significa mais independência uma variável da outra variável. E quanto maior esse valor for, significa que você vai ter uma relação de dependência. Uma influi na outra. Tá ok? Aí, veja, quando você está medindo objetos que têm várias variáveis, por exemplo, no caso do banco de dados das flores, eram quatro atributos, né? Largura e comprimento da pétala, largura e comprimento da sépala, 4. Então, você pode se perguntar qual é a covariância que tem a variável 1 com a variável 2, a variável 1 com a variável 3, a variável 1 com a variável 4, a variável 2 com a variável 3, a variável 2 com a variável... Então, você tem cada variável de índice i pode se perguntar a relação com a variável de índice j. Então, você pode então criar uma matriz, né, de m por m, se você fez m medidas. Essa matriz, em cada entrada, você vai ter um elemento ij, onde você vai colocar lá a covariância da variável xi com a variável xj. Perceba que essa matriz, ela no final das contas, ela vai ser simétrica. Por que simétrica? Você calcular a covariância de x com y é a mesma coisa de calcular a covariância de y com x. Então, o elemento ij é igual ao elemento ji. Então, você tem uma matriz simétrica. Tá certo? E essa matriz, quanto mais próximo da matriz identidade, então se você calculou todas as entradas dessa matriz e ela está próxima, significa que cada uma das variáveis, elas são independentes uma da outra.
Tá ok? Professor, quando eu fizer a entrada o i igual a j, você está calculando a covariância que há entre uma variável e ela mesma. Se você observar direitinho, você está calculando a variância dessa variável. Tá certo? Cai xi com xi, a covariância de xi com xi dá exatamente a variância da variável xi, perdão. Veja, essa matriz, ela é, como é que eu posso dizer? Na minha vida é fundamental, eu devo meu doutorado a essa matriz aí. Né? E assim, ela o que ela descreve assim, em relação aos elementos, ela é como se ela dissesse assim, olha, os meus elementos eles se comportam, né, como fosse medir o espalhamento, né, e aí você está falando de uma medida para n dimensões. Né? No caso eu estou colocando o banco de flores aqui com 4, né, seria uma matriz 4x4. E aí, como é que essa matriz entra na brincadeira? E aí, eu vou ficar devendo, eu vou ver se eu coloco um artigo aqui para vocês lerem a respeito do PCA, Principal Componente Análises. O que esse cara faz com essa matriz? Ele vai lá e calcula os autovetores e autovalores dessa matriz. E aí, com os autovetores e autovalores, os autovetores, eles significam eixos, né, onde, vamos dizer assim, você tem mais variância para cada uma das variáveis. Então você pega e abandona os eixos cartesianos x, y, z, os canônicos. E aí você passa a usar os eixos obtidos como os autovetores. Por essa matriz ser simétrica, né? Se você tiver a garantia que não vai dar zero nenhuma da diagonal, essa matriz, essa correlada de álgebra linear, é uma matriz simétrica. Você tem a garantia de que existem os autovetores, existem os autovalores, tá entendendo? E esses autovetores são, se eu não me engano, pergunta para o professor Lino aí, são todos ortogonais. Olha só que negócio, que mágica esse negócio. E aí quando você pega e passa a observar os teus objetos por esse referencial formado pelos autovetores, né, você tem como dizer, olha, na direção desse vetor aqui é onde essa variável varia mais. E qual é essa medida de espalhamento na direção? É justamente o alto valor, que você já tem em mãos. Então, quando você junta tudo isso, tem esses eixos, e você pega os altos valores, você pode dizer, olha, alto valor grande significa que essa variável muda muito, ela tem uma amplitude maior. Alto valor pequeno significa que essa variável aqui varia pouco. E aí o PCA é uma regra de você eliminar algumas das dimensões, alguns dos atributos. Então o que se faz é, olha, para um alto valor que seja muito pequenininho, aí você tem como, você vai estabelecendo esse pequeno aí. Esse pequeno é relativo, não tem uma regra que diga a partir daqui, né? Aí você mesmo diz, eu vou, a partir dessa medida aqui, eu vou desprezar. Eu vou entender que não há uma variância muito significativa, então essa variável ela não tem efeitos de produzir discernimento entre uma variável e outra, entre um objeto e outro, porque ela muda pouco. Então, elimina. E aí, você jogando fora esses autovalores, significa que você está desprezando aqueles autovetores. Então, de repente, você tem uma quantidade muito grande de dimensões, e aí você reduz para só um pouquinho. Para vocês terem uma ideia, isso aí é usado em reconhecimento facial. E aí olha só como é que o reconhecimento facial acontece. Se você pegar uma imagem, foto sua, eu vou supor que a minha imagem tem medidas 10 por 20. 10 pixels por 20. Como é que o tratamento é feito? Pega essa imagem e transforma ela em escala de cinza. Por quê? Né? Para cada medida ser um número real. Então ali tem um valor que varia de 0 a 1 e mede o tom de cinza. Só que se a imagem tem 10 por 20, e eu estou falando de uma imagem que não é usada uma imagem tão pequena, né? Você vai usar uma imagem um pouquinho maior.
mesmo sendo uma 3x4. Mas imagine só uma 10x20. Você tem quantos pontos numa imagem dessa? 200. Então o que se faz é, pega a primeira linha, formada por 10 pontos, depois pega a segunda linha, mais 10, e bota uma na frente da outra. E você vai fazendo isso com todas as linhas. Isso gera um vetor que tem 200 dimensões. E aí você imagina, né? 200 dimensões, só um vetor. Se eu tiver um banco de dados com, sei lá, 3.000 vetores, você já lota a memória do teu computador, do teu HD. E aí o PCA, você joga o PCA em cima daí para eliminar aquilo que é dispensável. Então quando você joga o PCA, ele vai descobrir onde é assim, ó, tem um canal aqui, uma direção que só tem branco. Então esse branco aqui eu não preciso dele. Toda vez tem um ponto aqui também, toda hora só tá preto, absolutamente preto. Então ele também, se todo mundo tá preto, não serve. Então ele elimina, por exemplo, os autovetores, os autovalores que são pequenininhos, ou aqueles que deram zero, ele joga tudo no mato. Tudo no mato. Aí é impressionante esse negócio. Né? Se você tem, no caso, 200 dimensões, ele reduz assim para 5, 6, 7, 10, entendeu? E aí significa assim, os 190 você jogou no mato. Isso é fantástico, fantástico. E de onde é que vem isso? Né? Vem da matriz de covariância. O PCA, sem a matriz de covariância, você não tem nada. Tem nada. E aí eu acho a coisa mais linda é você está misturando estatística com álgebra linear. E aí você tem um dos métodos mais famosos que há na área de redução de dimensões. Negócio bacana danado. Falei demais, né? Minha aula está ficando comprida. Continuando, aí veja, eu fiquei devendo na aula passada a noção de distribuições. O que vem a ser uma distribuição de probabilidade? É uma função, tá certo? E essa função ela tenta especificar uma probabilidade para cada um dos valores possíveis de uma variável, tá bom? Aí, assim, de que forma ela tenta fazer isso? Aí é uma espécie de suposição. Eu vou tentar modelar meus dados seguindo uma distribuição e vou tentar, sabe assim, não há, como é que eu posso dizer? Não há um teste que lhe diga, olha, você tem as flores. Em qual distribuição ela se enquadra? Não existe um teste, não existe uma medida, não existe nada. Você é que vai supor, né? Eu vou supor que as minhas flores, a distribuição delas admite uma distribuição X, uma distribuição tal. Eu vou colocar aqui 4 distribuições que são bem famosas, tá bom? E essa hipótese sua pode ser verdadeira, pode ser falsa, não tem nenhuma garantia. Aí, o que vai ser importante na hora dessa decisão? Quando você fizer o seu algoritmo lá e você, por exemplo, vou fazer um método de classificação. E deu certo, eu acertei 99% das flores, 99% dos casos testados, então essa hipótese aí de que a sua distribuição é do tipo A, bacana, mantém ela, tá certo? Mas não há, você pode pegar, hoje eu vou criar uma distribuição aqui, assim, se isso tem utilidade ou não, vai depender, tá bom? Então, veja, existe a distribuição uniforme, essa é a mais simples, a mais clássica. O que diz a distribuição uniforme? Se você tem uma variável e essa variável ela possui K atributos, né? Então cada um desses atributos possui a chance de 1 sobre K dele acontecer. Tá certo? Então vamos supor, você tem uma variável que pode dar o atributo dela pode ser par ou pode ser ímpar. Tá bom? Qual é a chance de ser par? 50%. Uma em duas. Qual é a chance de ser ímpar? Uma e duas. Essa é a distribuição uniforme. Você está distribuindo a chance de cada coisa acontecer. É por isso que a palavra distribuição. Tá bom? Existe uma outra que é a distribuição binomial, que ela mede o seguinte, olha, você tem qual é a chance
de um experimento acontecer K vezes. Tá? Aí é uma função de 3 coordenadas. Na primeira você entra o n, esse n aí, vamos supor que você fez n medidas. Tá? Eu fiz com pressa, então era mais correto se eu tivesse colocado o K, né? Eu estou usando o K para identificar a quantidade de medidas, ou o M lá atrás, que eu usei também para identificar a quantidade de ocorrência. Mas entenda aí que esse N é a quantidade de vezes que o seu experimento foi feito. Tá? O K é o que você quer testar. Tá bom? E esse P é a estimativa de probabilidade que você tem. Então, se você tem pau ímpar, por exemplo, então a possibilidade da cara é 1 em 2, a possibilidade de dar coroa é 1 em 2, e aí essa função aí binomial, ela estabelece, vamos supor, eu quero avaliar quantas chances eu tenho de dar cara 3 vezes seguida. Aí você coloca essa fórmula aí e ela te diz uma estimativa. Tá ok? Só que isso é o seguinte: você está supondo que o experimento lançar uma moeda para cima, ela se encaixa numa distribuição binomial. Qual é a chance disso ser verdade? Nenhuma. Nenhuma. Como é que eu posso avaliar se o que eu supor que é uma distribuição binomial é bom ou é ruim? Testa aí. Se você vê o número que você obtém e você faz experimentos. Joga a moeda 10 vezes. Deu quanto? Quantas a chance de. E é isso que se o valor que ela está dando fica próximo do que você encontra na vida real, então essa distribuição é útil para representar, ela modela o seu experimento. Show? A terceira, e eu acredito que é a mais famosa, é a distribuição normal ou distribuição gaussiana. Tá bom? E ela tem a seguinte forma, né, essa expressão aí. O x é a variável que você está avaliando, a chance que ele tem de ocorrer. Esse μ é a média e o sigma é o desvio padrão. A gente aprendeu agora. Tá bom? Isso aí foi Gauss que fez. Daqui a pouco eu vou colocar o gráficozinho dessa função para vocês terem uma ideia de como. E aí se chama distribuição normal. Essa distribuição normal, né, no meu doutorado ela foi fundamental também. Então, são 3 coisas que praticamente definem o meu doutorado. Assim, foi o teorema de Bayes, que fala da distribuição condicional, distribuição não, da probabilidade condicional. Acoplado ao teorema de Bayes, você joga essa função lá para estimar aquele P que a gente não sabia calcular, você usa essa função. E a matriz de covariância. Esses são os 3 ingredientes e uma ideia de cálculo diferencial, que foi a minha ideia original lá na minha tese. Tá certo? E aí, quando eu resolvi supor que meus dados eles obedeciam uma distribuição gaussiana, eu fiquei muito perturbado com isso, né? Por quê? Porque eu achava que eu estava fazendo uma suposição muito forte. Dizer que meus dados... E aí meu método funcionava, né? Nos programas que vocês vão estudar, quando você pegar o MATLAB ou o Python mesmo, você pode, por exemplo, você não tem um banco de dados para testar, você manda ele criar. Cria aí um banco de dados e esse banco de dados ele tem, eu quero ele com distribuição gaussiana. Ele vai lá e gera. O que você vai ter que informar para ele? A média é essa e o desvio padrão é esse aqui. Aí ele vai lá e gera. Quantos você quiser, quantos elementos você quiser. E quando você avaliar a média, dá exatamente a média que você deu e o desvio padrão dá justamente o desvio que você deu. É fantástico isso aí. É um gerador. E aí, quando eu testava o meu classificador dentro de um banco de dados que era puramente, que ele era realmente gaussiano, né, normal, minha taxa de acerto era 99%. Eu dava mandava ele classificar certinho. Fantástico, fantástico mesmo. Só que aí depois eu fiquei perturbado. Sim, mas na vida real, meus dados eu não sei se eles são normais. Eu não sei se eles obedecem a uma distribuição normal. E aí eu, lendo um livro de estatística, né, eu tive que aprender muito estatística. E eu acho que eu ainda não sei
Tanto assim. Aí o cara dizendo assim, dentre todas as distribuições, a distribuição gaussiana é aquela que seria a mais simples, a mais básica. Então é a suposição mais fraca que você pode fazer, menos exigente a respeito de um dado. Aí lá ele diz assim, olha, menos do que isso é dizer que os seus objetos eles não têm qualquer padrão, eles são caóticos. Ou seja, você tem que fazer uma suposição, porque se você quer fazer um reconhecimento de padrão, supõe-se que seus dados tenham algum padrão. Então, a menor exigência que você pode fazer é supor que é gaussiano. Né? Aí pronto, eu fiquei tranquilo, fiquei feliz. E aí quando eu fui testar nos dados reais, assim, tremendo de medo de não funcionar, e aí funcionou muito bem, graças a Deus. Tá? Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa distribuição gaussiana. Uma última é a distribuição de Poisson. Eu não sei nem se é Poisson ou é Poisson, mas eu acho que é Poisson. Né? A gente vai dizer que tem distribuição de Poisson, e aí ele tem um parâmetro gama, né? Se a função de distribuição de probabilidade tem essa cara aí. Esse gama, ele representa quantas vezes um experimento ele é esperado, é um número real, e quantas vezes você espera que ele ocorra dentro do intervalo de tempo. Tá certo? É tipo uma frequência do lançador, da chance daquele evento ocorrer num determinado tempo. Tá bom? É a distribuição de Poisson. Bom, eu coloquei aí a título de informação, a mais usada e, né, bate todos os recordes é a gaussiana. Provavelmente é com ela que vocês vão lidar. Coloquei as outras aí só a título de informação. Quando você faz um gráfico dessas 4 distribuições, vê se vocês conseguem discernir aí. Essa fileira de bolinhas é o gráfico da distribuição uniforme. Tá? Ou seja, é sempre a mesma probabilidade para todos. O gráfico usando o diamante, né, o losango, é o binomial. Perceba que ele faz um sino, né, tipo um sino. E o que acontece com a distribuição normal e também com a distribuição de Poisson. A de Poisson é os triângulozinhos. Tá entendendo? Então são gráficos que são parecidos, né? O que dá a entender é que só há um deslocamento em relação de um para o outro. A exceção do uniforme, né? Pelo amor de Deus, eu estou falando do binomial, normal e Poisson. Tá ok? Aí uma outra coisa aqui, só voltando aqui para distribuição normal, quando você desenha o gráfico, aí você tem esse sinozinho aí, a gente chama isso aí de curva normal. Ela é colocada em muitos exemplos no curso de cálculo, no curso de física e tal. Se você fizer a integral dessa curva aí e calcular a área abaixo do gráfico, dá exatamente 1. Por que 1? Porque assim, 1 é o 100%. Então, significa que a ocorrência de um exemplar de um objeto, ele vai estar aí dentro. Tá certo? Aí, professor, explica esse gráfico. Essa barra do meio, o eixo Y, é a média. É onde está a média do seu. Tá? E aí, veja, a média é o ponto mais alto. Ou seja, é onde você tem, sei lá, você pegou 100 objetos, calculou a média, significa que onde está a média é a probabilidade maior de algo acontecer, por se tratar justamente da média. A média ele retrata o que aconteceu mais, na maioria das vezes. E aí, veja que você tem um tracejado aí, que é a média, para frente um pouquinho mais o sigma, que é o desvio padrão, para frente o menos o desvio padrão. Então, dentro desse intervalo aí, de menos sigma até sigma, você tem 68,26% de chance de algo acontecer.
Tá entendendo? E aí você vai aumentando. Esse intervalo aí chama intervalo de confiança. Tá certo? Então quando você pega de menos 3φ e mais 3, perdão, menos 3 sigma até mais 3 sigma, você tem 99,74% de o objeto que você tem está dentro dessa faixa aí. Tá entendendo? Aí você pega. Você vê, isso é ilusão, isso é um negócio sem fantasia, isso não existe não. Né? Tem um experimento, o professor Alisson até fez, ele tá posto lá para quem quiser testar lá na sala do Prof. Mate. E é um negócio assombroso. Eu vou tentar colocar um vídeo aqui junto com essa aula para que vocês vejam esse experimento acontecendo. Mas é mais assombroso você mesmo fazendo. Eu não sei se vocês já assistiram aquele programa do Hulk, onde o cara solta uma bola lá em cima e ela vem correndo, ela vem batendo nos pinos que tem até ela chegar embaixo. Né? Só que lá nesse programa aí, o cara solta uma bola só. Então, o experimento que o professor Alisson fez e o que eu vou colocar no vídeo é mais ou menos isso daí. Só que você não vai soltar uma bola, você vai soltar um monte. Um monte. Aí isso é feito com bolinha de gude, no caso do professor Alisson. Aí você joga mais ou menos lá, acho que ali tem umas 100 bolinhas de gude. E ele joga todos, de uma vez só. E aí o que vai acontecer é que as bolinhas não tem como escapar elas não caem fora da tábua onde está acontecendo. Elas ficam presas, tem um vidro na frente. E cada bolinha vai tomando uma posição, e no final elas vão formar tipo um desenho, um gráfico. Um gráfico. E você pode soltar essas bolinhas 1 milhão de vezes, e toda vez que você solta, o que acontece é que o gráfico que elas formam é justamente essa curva aí. Parece uma coisa assombrosa. Né? É como se fosse uma coisa dita por Deus. Olha, as coisas do mundo obedecem sim um padrão. E qual é o padrão? A curva gaussiana. A curva normal. Eu recomendo que vocês vejam esse experimento lá no Prof. Mate. Está na sala do Prof. Mate lá. Vou colocar um vídeo aqui, prometo que eu vou procurar e vou colocar. E aí vocês vão ficar assombrados como eu. E aí, assim, isso justifica o porquê dos meus experimentos terem dado certo. Porque eu supus justamente isso. A minha hipótese central era que meus dados, qualquer dado que eu pegasse, eles tinham minimamente a distribuição gaussiana. E aí funcionou. O meu método funcionou. Bacana? Por fim, só para fechar aí os nossos conceitos de estatística, existe uma medida que o nome dela é entropia. Eu não sei se é provável que você já tenha ouvido falar dessa entropia lá na física, né? Só que aqui a gente chama de entropia de Shannon, porque foi ele que criou essa medida. Não me pergunte como ele deduziu isso, é curioso como é que. E ele é como se essa medida ela avaliasse o quão caótico é os seus dados. É como se fosse a distribuição, você supõe que há uma ordem, já a entropia ela calcula uma desordem, entendeu? É uma medida de incerteza associada à sua variável. E aí como é que essa medida é feita? Não me pergunte como é que ele faz, mas é esse somatório aí. Você vai pegar a probabilidade de acontecer o xj multiplicado pelo logaritmo na base b. Essa base b aí você escolhe, em geral é a base 10, né? O logaritmo de P na probabilidade de acontecer o x outros. Calcula esses produtos aí todos e multiplica e bota um menos ainda. Tem esse menos aí. Não sei porquê. Mas essa medida aí te diz o quanto há de entropia nos seus dados. Tá bom? Quanto mais entropia, significa que mais bagunçado é, menos padrão há dentro dos seus dados. Quando esse número aí, como tem um menos aí, eu acho que é assim, quanto menor der, né? Quanto em módulo grande, mais vai ser negativo, mais caótico é os teus dados. Pronto. Acho que por hoje, né, por esse curso, a gente encerra aqui os conceitos que a gente tinha para ver a respeito de estatística. Eu concordo assim que é assustador, para mim foi assustador, mas
se você der um voto de confiança a si próprio e, né, faça como eu fiz, né? Teve coisas que eu não entendi direito e passei para frente, fui usar na prática, e usando lá na prática me causou o entendimento das coisas que tinha lá atrás, que tinham ficado pendente. Então uma coisa levou na outra, né? Muitas coisas eu não consegui entender assim na primeira leitura, na segunda, na terceira, e comecei a usar sem saber mesmo. A matriz com a variância foi uma delas, terrível, terrível, terrível. E hoje, né, entendendo bem ou não, mas eu consigo ter uma noção do que ela significa e usar. Bacana? Fiquem todos com Jesus. Me perdoem aí, a aula saiu atrasada hoje, tá? Mas estamos na luta, tá bom? Fiquem todos com Jesus. Um grande abraço e até a próxima.